Continuando a nossa série de meditações no livro de Gálatas, com o conteúdo que Paulo escreve defendendo o seu ministério apostólico e defendendo também o evangelho que ensinou contra um evangelho distorcido e falso que estava sendo pregado por judeus novos convertidos, mas que estavam defendendo ainda a justificação através da lei, não somente pela graça, e muitos até abandonando esse início de vida cristã. Aqui Paulo fala, no capítulo 2, do versículo 15 que nós vamos ler, Paulo começa a tratar então dessa questão da pessoa que é salva. Paulo deixa claro que a salvação vem somente pela graça de Deus, por meio da fé, e que a pessoa tem e deposita em Jesus Cristo. Não há nada que a pessoa, que o ser humano possa fazer. Deus, por meio de Cristo, já fez tudo para a nossa salvação e nós precisamos crer na sua palavra para sermos justificados. Paulo escreve no versículo 15, então, no capítulo 2, o fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Versículo 17 do capítulo 2. Ao procurarmos ser aceitos por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Versículo 18. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Versículo 19. Pois quanto à lei, eu já estou morto. Morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive agora em mim. E essa vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Paulo fala de maneira veemente. Cristo agora vive em mim. E ele morreu na cruz do Calvário para que eu fosse justificado pela fé e pela graça, e não somente pela lei, ou obedecendo os mandamentos da lei, ou cumprindo a lei. A graça de Deus agora é esse fator significativo que muda a base da nossa salvação. Pela fé que nós somos aceitos em Cristo Jesus. E Paulo, fazendo a sua defesa apostólica também da mensagem de maneira veemente, ele diz: eu me recuso a acreditar que Deus tenha morrido em vão. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não teria adiantado nada. Ora, é impossível conviver lei e graça. Por quê? Porque a graça de Deus se baseia num amor voluntário, sacrificial, doado e manifestado por Jesus na cruz do Calvário. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e é por isso que agora nós somos justificados pela fé e somente pela fé em Cristo Jesus. Se ainda pudéssemos viver debaixo de obediência legalista a mandamentos, nós estaríamos anulando, cuspindo e rejeitando a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Não, nós não podemos abraçar nem acreditar em nenhum evangelho que está sendo pregado por homens e mulheres de maneira distorcida e que querem barganhar e que querem exigir de você ainda algum sacrifício para que você possa corresponder, agradar o coração de Deus ou mesmo se justificar. Não aceite isso. Rejeite isso de maneira firme, como Paulo recomenda aqui aos irmãos judeus cristãos novos convertidos. Nós somos salvos pela fé. É Cristo que vive em mim. E é esta vida que vivo agora, que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Versículo 20.
do capítulo 2. É assim que Deus nos convida a vivermos pela fé. É assim que Deus nos convida a vivermos pela graça, numa dependência total da ação de Deus, através de Jesus e da obra do Espírito Santo em nosso coração. Este é o Evangelho que nós somos convidados para seguir e convocados para seguir. O Evangelho que nos traz a liberdade em Cristo Jesus, por quem nós somos justificados na obra da cruz do Calvário. Que você crê em Jesus pela fé, que você seja justificado diante de Deus, que você experimente desta tão grande salvação, que você seja transportado da morte para a vida, crendo em Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Que seja assim com todos os ouvintes da TV CMC que têm acompanhado a nossa série de meditações. Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos e suas famílias. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.